Santos faz o último treino visando o jogo contra o Botafogo, jogo decisivo e classificatório para a próxima fase da Copa do Brasil nesta terça-feira. O jogo é amanhã, né? O Santos deve ter alguns desfalques, ainda tem o Luan Dias, que foi avaliado ainda, não se sabe, mas dificilmente terá condições de jogo. E 2 jogadores devem ser poupados, de acordo com o que foi sinalizado aí pelo técnico Odair Hellmann na coletiva, né? O Dodi e o Lucas Lima. O Dodi jogou todas as partidas e o Lucas Lima jogou 11 partidas seguidas, então já estão a ponto de estourar. Você tem que pensar no restante da competição, você tem que pensar no Campeonato Brasileiro, você tem que pensar na Sul-Americana. O Santos tem um jogo importante contra o América no sábado e o Santos tem um jogo importantíssimo contra o Newell's Old Boys fora de casa pela Sul-Americana. Precisamos desses caras. E o jogo contra o Botafogo, o Santos encaminhou a classificação, não garantiu. Encaminhou, garantiu se tivesse metido os 4-5-0, não fez isso, não teve força para fazer isso, ganhou por 2-0, né? Mas acho que na opinião da comissão técnica, você ficar assim hoje o Casinho e o Dodi, que devem ser poupados, tem condições do Santos passar pelo Botafogo, eu também acredito nisso aí. Esse jogo vai ser com torcida feminina e apenas crianças, porque o Santos cumpre suspensão ainda, né? O Santos ainda cumpre suspensão por conta daquela invasão do campo no jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado. Não dá para cravar nada, mas eu conto com a classificação do Santos. Até porque o Santos não vai disputar a Copa Paulista, né? Tem as equipes que vão disputar aí, São Caetano, das equipes aí, o Santos não vai disputar. Poderia ter, em 2021 o Santos disputou, né? Colocou o time sub-23, mas agora não vai disputar. Era uma forma, o campeão vai para a Copa do Brasil do ano que vem. Então o Santos, para ir para a Copa do Brasil do ano que vem, tem que ganhar a Copa do Brasil desse ano, ou se classificar pela Libertadores, ou vencendo a Sul-Americana, ou pelo Campeonato Brasileiro. É a única forma do Santos disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Prejuízo monstro para as cofres do clube, se o clube não for disputar essa competição no ano que vem. Mas isso é o ano que vem. O ano que vem é o ano que vem, igual amanhã. Amanhã é amanhã. Tem que pensar no hoje. Mendonça deve retornar à equipe, usou um creminho do amor aí no final de semana, não pôde ser utilizado no jogo por uma prevenção contra doping, né? Se ele cai no doping, ele poderia pegar uma punição. Soteldo também retorna, né? E ainda não foi marcado o julgamento do Soteldo, mas vai acontecer. Eu acho que o STJD espera juntar aí mais processos aí para fazer lá uma sessão e julgar todos os casos, né? E o Soteldo deve pegar uma punição, sim. Dificilmente ele vai escapar, porque saiu rateando e xingando o árbitro lá aquele dia no jogo contra o Grêmio, na estreia do Campeonato Brasileiro. É responsabilidade, mas acho que dificilmente ele vai escapar de uma punição. Isso vai acontecer, né? Os processos vão se juntando, ele junta lá uns 10, 15 processos lá para julgar tudo de uma vez só, para não ficar juntando tudo de uma vez só. Fazer um julgamento para cada, mesmo que seja um caso assim de final de competição, alguma coisa do tipo, né? Mas o certo é que para a Copa do Brasil, Soteldo e Mendonça estão de volta, Ângelo também. Provável time do Santos para enfrentar o Botafogo amanhã, nós vamos ter a confirmação mais tarde, a gente vai falar na live. Mas é o João Paulo, Natan, Messias, Bauerman e o Lucas Pires. O meio-campo ali formado com Rodrigo Fernandes, talvez Camacho ou Ivonei, né? E Miguelito. Podemos ter também o Dani Ruiz, aí Ângelo, Soteldo e Mendonça, né, no ataque. Podemos ter Bruno Mezenga, podemos ter Gabriel Inocêncio, então vai depender do que o Odair vai. Eu até tinha dado uma sugestão, na minha opinião, claro, isso aí depende muito do que está acontecendo lá dentro. Eles que estão com a mão no pulso do paciente, eles sabem como que estão cada jogador ali. Você deveria se dar rodagem aí pro Gabriel Inocêncio e pro Mezenga, né? Eu acho que o Mezenga também. O Ângelo jogador que eu colocaria no segundo tempo, né? Até para ver se o Santos já encaminha, faz gol, vence, faz gol, coloca o Ângelo depois uma situação mais confortável para que ele readquira confiança. O Ângelo precisa readquirir confiança em jogos mais tranquilos, cara, né? Em jogos mais tranquilos, para que ele possa a voltar a ter confiança novamente, a voltar a driblar e ter alegria de novo para se jogar futebol. Que a gente viu do Ângelo no último domingo, um menino que está totalmente assustado, apavorado, sem confiança nenhuma, e perdeu a alegria de jogar, né?
Perdeu a alegria de jogar. Então você precisa fazer um trabalho com isso aí. E não é colocando o menino de titular em todos os jogos que vai resolver. Tem que ir entrando aos poucos. Né? Colocar esses mais cascudos aí, cobrar mais esses cascudos. E o Ângelo ia entrando aos poucos. Vamos torcer. Acho até o Marcos Leonardo seria bom dar uma descansadinha também. Aqui, tudo bem que ele vai para a seleção daqui uns dias, né? Mas é um também que... Até para ir dando um entrosamento maior para o Mezenga, né? O Mezenga que está nesse time. Depois temos o David Washington também, que pode ser aproveitado. Enfim, vai depender muito dos treinamentos de hoje, o que vai acontecer, qual será a lista de relacionados que o Odair vai mandar para o jogo desta quarta-feira. O jogo será às 19 horas na Vila Belmiro, Santos e Botafogo. Só lembrando, o Santos venceu por 2-0. Pode até perder por um gol de diferença, que se classifica a próxima fase da Copa do Brasil. Ó, ali din-din, são mais de 3 milhões aí por uma classificação dessa aqui. E o Santos está precisando muito desta grana. Vamos aguardar e torcer, né, para que amanhã o Santos classifique. E aí, meu amigo, aí volta as atenções depois do Campeonato Brasileiro no sábado, que é um jogo importantíssimo contra o América. Ontem, para a sorte do Santos, o Bahia perdeu em casa para o Botafogo e o Santos permaneceu na 17ª colocação. Mas o Santos precisa vencer. O Campeonato Brasileiro cobra muito caro as derrotas e os empates. Precisa pontuar, precisa vencer, fazer uma pontuação, uma gordura nesse primeiro turno do campeonato, nessas 19 primeiras partidas aí, né? O Santos já perdeu 2 pontos em casa, né? Perdeu 3 fora, mas foi um clássico contra o Grêmio e tudo, né? Mas precisa reverter, né? Na conta precisa reverter. No mínimo, no Atlético, no segundo turno, pelo menos um empate buscar lá fora. E o Grêmio precisa vencer em casa, na Vila Belmiro, no segundo turno, no retorno, né? Então é isso. Campeonato Brasileiro de regularidade, você tem que contar por fatias, né? Cada 5 jogos, a cada 3 jogos, buscar a pontuação, né? Mas em casa você não pode abrir mão da vitória, independente de ser clássico ou não, você tem que sempre pensar na vitória. É isso que a gente pensa, né? É isso que a gente torce para que o segundo turno seja aquela temeridade como foi em 2021. Que apesar do presidente Rueda falar que não brigou contra o rebaixamento, mas 2021 flertou sim. Andou perto ali na zona de rebaixamento ali, frequentou a zona em algumas rodadas, mas depois, a chegada do Carille, a hora que ele meteu o ferrolho lá, o time acabou classificando. E assim, não tem muito o que esperar desse time do Odair. Teve sim uma evolução na parte do ponto de vista defensivo, no meio campo, na pegada no meio campo. Isso se deve principalmente à volta do Rodrigo Fernandes, né? Rodrigo Fernandes juntamente com o Dodi, mas acho que o Dodi precisa de um descanso aí também para voltar melhor fisicamente na próxima partida. E o próprio Lucas Lima. Isso se deve a um bom encaixe do Messias com o Bauerman ali atrás. O Santos parou de tomar gols, tomou um gol aí nas últimas 5 partidas. Tudo bem, que das 5, 2 partidas foram mais complicadas, que foi contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro, né? Mas o time evoluiu. E isso aí vai ser a cara do Odair. É um time fechado, um time que vai jogar um futebol de resultados. Vai vencer por 1-0. Não espere a ousadia, a alegria, isso aí, esqueçam isso aí por enquanto. A filosofia do técnico é não perder jogos. E ele tá certo, agora tem que ganhar também. Para isso, nós precisamos que os nossos atacantes acertem o pé lá na frente. E chutem, pelo menos, né? Porque você jogar uma partida contra o Atlético Mineiro e dar 2 chutes pro gol, um do Lucas Lima, que o Everson fez uma grande defesa, e outro do Marcos Leonardo, é muito pouco pro time do Santos, né? Forte abraço para vocês, uma ótima terça-feira. Eu volto mais tarde com live aqui. Se tiver mais novidade, a gente entra falando aqui. Para cima dele, Santos, eu acredito sempre. Vamos que vamos.